dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, conhecendo Sua palavra, meditando Seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Paz e bem, estamos iniciando o nosso quarto encontro, quarto encontro de caminhada, dia a dia, passo a passo nos caminhos do Senhor, conhecendo a Sua palavra e aprendendo a amá-lo. E já no início desse quarto encontro, aqui em Mateus, Jesus vai falar para nós que, deixa eu pegar aqui o capítulo direitinho com vocês, no capítulo 6, Jesus vai nos dizer que a gente precisa colocar tesouros no céu, ao invés de preocupar em colocar tesouros aqui da terra que vão enferrujar. Mas quando ele diz que aquele tesouro que vai enferrujar, é que muitas vezes a nossa ambição materialista, em que a gente só pensa no materialismo, no aqui e no agora, e nos esquecemos de que nós fomos feitos para o infinito. Como nós meditamos no primeiro encontro, o reino dos céus começa agora, hoje aqui. Eu não tenho que ficar esperando o reino do céu para depois que eu morrer. O reino dos céus é aqui, é hoje, é agora. É nesse momento em que nós estamos aqui falando da palavra do Senhor e do catecismo. E aí Jesus solta-se uma bomba. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde é que está o meu coração agora, nesse momento? Eu te convido a refletir. Aonde está o teu tesouro nesse momento? Em que muitas vezes, na busca ansiosa que nós temos, nessa corrida que o mundo muitas vezes nos coloca, que eu tenho que ser o primeiro, que eu tenho que ser o melhor, que eu tenho que ter um monte de diplomas, que eu tenho que ter um salário superabundante, que eu tenho que ter as melhores coisas. E eu só vivo para isso. Mas como nós meditamos, não é errado. É errado quando eu coloco isso acima de todas as coisas. E muitas vezes nessa ânsia, eu dou, eu encho meu companheiro, minha companheira, às vezes até só de presentes, os meus filhos, mas eu não me faço presente. Eu não estou presente ali, vendo o meu filho crescer, vendo o meu filho brincar. Eu não estou ali presente com o meu companheiro ou a minha companheira, querendo saber como é que foi o dia, o cansaço e todas as coisas. Por quê? Porque eu preciso estudar, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso... E aí, a gente vive mais no futuro do que no presente. Porque quando eu estou projetando, eu só projeto o amanhã. Eu só projeto daqui um mês, daqui 2 meses. Nossa, daqui um ano eu tenho que estar assim, eu tenho que estar... E esqueço de viver o agora. É preciso saber fazer os projetos da nossa vida, mas sem que eu viva só lá no amanhã, mas que eu aprenda a viver o agora. E aonde está o seu coração nesse momento? Aonde você está colocando
esse tesouro só no materialismo? Porque Deus nos convida a colocar o coração nele, a buscar em primeiro lugar as coisas do alto. E não é falando assim, porque para muita gente, isso é fanatismo, isso é coisa só de carola, isso foi feito para padre, para freira, para missionários. Não, isso é para nós, porque quando nós estamos aqui aprendendo o catecismo e a doutrina, que é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, nós vamos ver que essa doutrina que Jesus ensinou, que ele chama os apóstolos, como nós vimos no terceiro programa, no anterior a esse, Jesus chama e fala, olha, vocês vão pelo mundo anunciar esse evangelho. O que é evangelho? Boa nova, meu amigo. A vida que você está vivendo, esse deserto, essas dependências que você está se agarrando nesse materialismo, é em vão. Isso é boa nova, isso é o evangelho. Olha, vai lá, conta para eles que existe um Deus que não está lá em cima, não. Um Deus que está aqui do lado, caminhando conosco, caminha com você, um Deus que te ama. Mas Deus vai me exigir muita coisa. Não. Ele vai pedir que você abra o seu coração. E tem outra coisa, não sei se vocês já perceberam, tem um quadro bonito, antigamente muito nas casas, em que Jesus está batendo na porta. Ora, um Deus que bate na porta, ele não arromba nenhum coração, ele não vai arrombar. Se você quiser, tudo bem, mas você pode ter certeza que ele vai ficar lá do lado de fora, esperando o momento em que você vai abrir a porta e permitir que ele entre, para que a gente possa ter essa vida e viver em abundância. Muitas vezes a gente tem medo, a gente fala assim, nossa, mas se eu for viver com Deus, e como é que eu vou fazer com o meu churrasco? Como é que eu vou fazer com a minha pescaria? Como é que eu vou fazer até com o forró que eu gosto de dançar? Deus não proíbe essas coisas. Só que aí, a gente convidando ele para estar conosco, a gente vai fazer até menos meleca, porque nós vamos ser pessoas que vamos com uma pescaria de boa, sem fazer extravagância. Nós vamos para a dança, para o baile, para o forró, divertir. Ora, Deus deu o dom da música para que o homem, para que nós pudéssemos ser felizes. Não é só a música da igreja, tem músicas boas. Quando ela vai para o lado ruim, que denigre o ser humano, a mulher e os relacionamentos, aí sim. Mas tem tanta coisa bonita. Eu jamais vou esquecer de uma dupla, Cascatinha e Ana, que eu conheci há muito tempo. Que músicas lindas que tem, um toque de uma sanfona. Mas a gente tem que saber. É por isso que nós precisamos escolher a vida e convidar Deus. Esse Deus que nos chama. E aqui no catecismo, a vida do homem conhecer e amar a Deus, em que nós já estamos na terceira parte, os que com a ajuda de Deus acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram por sua vez impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia, que é o Evangelho. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores, papas, bispos, a nossa igreja. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo na partilha fraterna e a celebrar na liturgia e na oração. Olha que coisa rica. Mas eu sou médico, eu não sou padre, eu não vou falar de Deus. Fala. Você pode falar. Sabe por quê, o doutor médico? Porque é ele que te deu o dom de você olhar para a pessoa,
de você saber qual é a dor e a doença e, através das suas mãos, receitar o remédio que vai tirar a dor. É através das suas mãos que uma nova criança chega ao mundo, quando o parto é até difícil. É através do médico, das mãos do médico, que muitas bênçãos acontecem, mas o médico não pode esquecer do Deus maior. Imagina um sorriso que o médico dá e falar de Deus também. Não é feio não, o médico não tem. Olha, o médico maior é Deus. Eu já ouvi testemunhos de médicos que entram para a cirurgia e antes de iniciar, fazem oração e falam: Senhor, abençoa as minhas mãos. Um professor pode e deve falar de Deus, que é o mestre dos mestres, acolher as crianças, acolher aquele aluno, dar o conhecimento para que se construa um ser humano que vai ajudar a construir uma sociedade mais digna. Até o mecânico pode falar de Deus. E mais do que falar, é a gente viver. Porque muitas vezes o gesto vai falar mais do que a palavra. Porque hoje em dia é tão fácil, né? A gente tem aí que a gente chama de influencers. Tem gente aí que tem milhões de seguidores, porque eles falam muitas vezes o que você quer ouvir. Mas será que aquilo que eles estão falando, eles estão vivendo? Porque hoje existe até a escola mesmo para eles saber, nossa, que ponto que eu vou tocar para mim ter muitos seguidores? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou colocar meu rosto? Como é que eu vou colocar isso para que eu tenha seguidores? Então, qualquer que seja a sua profissão, a minha, ainda que seja uma faxineira, nós, certa vez, no hospital Madrecor, uma faxineira lá do hospital, com um sorriso grande nos lábios. Ela tinha um sorriso tão bonito, e eu estava com uma pessoa que estava muito doente, já quase fase terminal, mas ela olhou assim com um sorriso bonito, bateu no ombro e falou para a moça que estava comigo, falou: olha, Deus é maior que todas as coisas e Ele pode fazer milagres. Ora, ela não era uma freira, não sei nem qual a religião dela, porque nesse momento Deus é grandioso. Então até uma faxineira pode falar de Deus. Nós somos convidados como cristãos. Nós, batizados, já no nosso batismo, eu e você somos chamados a ser apóstolos. Mas aí eu preciso conhecer. Porque como é que eu vou falar de Deus se eu não o conheço? Então aí é nesse caminho. E eu preciso abrir o meu coração para que possa a doutrina católica que foi ensinada por Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, para mostrar aos homens o caminho da salvação e da vida eterna. As suas partes mais importantes e necessárias, que nós vamos estar meditando: o credo, o Pai Nosso, os mandamentos, os sacramentos da igreja. E essa nossa igreja cristã acredita que a sua doutrina foi sendo gradualmente revelada por Deus através dos tempos, atingido a sua plenitude e perfeição em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, nosso Salvador, que veio pelo sim de Maria. Maria não era uma freira, uma profetisa, ela era uma menina ali da aldeia, até que Deus envia o anjo e fala: olha, Maria, eu preciso de você. E ela diz: sim, eu aceito. Maria foi mãe, foi esposa, ela era filha, ela era prima, e ela se abriu ao amor de Deus. Então esse é o nosso caminho, esse é o nosso chamado, que é a vida do homem: conhecer a Deus, caminhar com Deus. Sabe por quê? Porque quando muitas vezes alguém já te disse que você não é nada, que você não vale nada, Deus vem e diz: você é importante para mim, eu amo você.
Não se preocupe com o que muitas vezes as pessoas falam, porque Deus ama infinitamente. E aqui eu quero citar novamente, bem em resumo, quando o padre Léo disse lá que ele foi convidado para editar um livro e precisava escrever a vida dele, e ele colocou aquele monte de coisa, biografia e até uma foto, mas de repente ele foi rezar com o Espírito Santo e o Espírito Santo mostrou para ele um curral e uma vaca. E mostrou o excremento da vaca. E ele, que se achava tão grandioso, falou: misericórdia. Então eu sou esse excremento aí? Sou. Mas Deus depois mostrou para ele que aquele excremento secou e ele mesmo viu o pai dele pegar aquele excremento seco, esfatiar e levar como adubo para a horta, para poder dar vida às plantas. E aí naquele momento ele compreendeu que Deus dizia para ele: Léo, você é um adubo que eu preciso para levar para as pessoas. Então muitas vezes, se você se sente tão ruim, se sente a pessoa pior do mundo, muitas vezes pelos caminhos errados que escolheu, porque muitas vezes nós escolhemos também o caminho errado. Mas aí ele nos chama de volta. Basta apenas abrir o nosso coração e deixar que ele venha, só ouvir a voz dele, para que ele nos conduza ao caminho certo. Então, se alguém diz que você é um monte de titica, agradeça a Deus, porque essa titica vai ser adubo para muita coisa. E é isso que Deus convida. É a isso que Deus nos chama, a essa caminhada, a esse caminho dia a dia para Deus. Então, que nós possamos, rezando a vida, pedir para que Deus abra o nosso coração, para que Ele nos ajude e que Ele venha até nós. Fala para Ele: olha, Senhor, eu abro para você o meu coração, esse coração aqui que está triste, esse coração que está sangrando, esse coração que não sabe que caminho tomar, esse coração que está com tantos sonhos e projetos, mas se esquece de convidar o Senhor para estar nesses projetos. Já fiz muita burrada, Senhor, na vida, e muitas vezes a minha mente quer que eu faça mais burrada, mais coisas erradas e caminhos errados. Mas me ajuda, Senhor. Não precisa. Usa suas palavras mais simples e apenas permita a Ele. E fala: Senhor, nesse momento eu abro o meu coração e permito que o Senhor venha habitar aqui dentro. A casa está meio bagunçada, mas nós dois juntos vamos dar uma arrumada. Os caminhos estão tortos, mas junto com o Senhor eles vão ficar aplainados. E que o meu tesouro seja o seu amor. Que eu anseie pelo seu amor em primeiro lugar, e aí depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque o que Deus deseja para cada um de nós é vida e vida em abundância. E quando Ele diz vida em abundância, são todas as coisas. Deus não nos criou para miséria. Deus não nos criou para passar fome, para viver na solidão. Deus chora com cada pessoa, cada ser humano que passa fome, que está na rua, que está comendo o resto de lixo. Porque Ele não deseja isso para nenhum de nós. Mas então que nós possamos abrir o nosso coração e permitir que Ele entre. Cuidas de mim, sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que Tu cuidas de mim, Senhor.
tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. E que abramos o nosso coração ao Deus que cuida de cada um de nós e que nos abraça todo momento da nossa vida. Paz e bem. Até o nosso próximo encontro.